A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 16 de janeiro, recordamos hoje São José Vaz e também São Marcelo I, santos que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos começar com São José Vaz, o exemplo de zelo apostólico. Ele nasceu em 21 de abril de 1651 em Goa, na Índia. Foi criado numa família onde a fé era muito apreciada e da qual brotou nele o desejo de ser sacerdote. Após estudos clássicos na universidade local e estudos filosóficos e teológicos na Academia de São Tomás de Aquino, em Goa, foi ordenado sacerdote em 1676, com a idade de 25 anos. Em sua cidade natal não tinha um ministério paroquial preciso. São José Vaz dedicou-se a pregar em muitas paróquias e fundou uma escola de latim para futuros aspirantes ao sacerdócio. Nessa época, sua devoção à Mãe de Deus também assumiu uma fisionomia clara em sua consagração pessoal a Maria, como uma escrava perpétua, em 5 de agosto de 1677. Depois de saber da situação dos católicos no Ceilão, nasceu em São José Vaz um desejo profundo de ir como missionário para aquele país. O catolicismo foi trazido para o Ceilão pelos portugueses. Infelizmente, os missionários não encorajaram o desenvolvimento dos católicos locais e não favoreceram as vocações celanesas ao sacerdócio, devido à perseguição dos holandeses que haviam dominado a cidade. Em março de 1686, São José Vaz pôde partir para o Ceilão, devido à dura perseguição da Igreja por parte das autoridades holandesas. Ele teve que agir com cautela, disfarçou-se de cule, a forma mais humilde de servo, e com um cinto áspero em volta dos quadris, conseguiu se infiltrar em Ceilão clandestinamente. São José Vaz desembarcava de cidade em cidade na Índia. Depois de passar fome, ele bateu de porta em porta para mendigar, porque não tinha nada. Ele usava um grande rosário em volta do pescoço e observava a reação das pessoas. Gradualmente, ele estabeleceu seus primeiros contatos com famílias católicas e começou a celebrar a missa em segredo. Apesar da sua tentativa de se esquivar da perseguição, a sua presença foi descoberta e aqueles que o obrigaram foram açoitados e presos. São José Vaz conseguiu escapar e partiu para Cande, mudando-se para a aldeia de Putalã, podendo então entrar na cidade real de Cande. Alguém o denunciou como espião português e por isso foi acorrentado. Por mais de 2 anos permaneceu na prisão, mas conseguiu exercer o seu ministério sacerdotal para os fiéis que começaram a frequentá-lo. Convencido de sua inocência, o rei ordenou sua libertação, mas São José Vaz permaneceu em prisão domiciliar. Enquanto isso, ele expandiu seu ministério e no Natal de 1691 celebrou a missa pela primeira vez em Cande. Aos poucos foi tendo mais liberdade, sobretudo por causa de sua fama de homem de grande santidade, respeitado até pelos budistas. A igreja em Cande começou a tomar forma. Finalmente, São José Vaz adquiriu plena liberdade com um milagre público. De Cande, São José Vaz empreendeu frequentes e longas viagens por todas as aldeias do reino. Procurou os católicos, educou-os, celebrou os sacramentos, construiu igrejas, ajudou os pobres, assistiu os doentes e formou catequistas, animadores do povo. Sozinho, ele reorganizou a igreja, tornando-a muito mais estável do que antes. Suas jornadas eram longas e perigosas, através de densas selvas, mas sem se importar com cobras venenosas e feras selvagens. Ele andava descalço, sempre impulsionado por seu zelo. São José Vaz continuou suas viagens missionárias. Ele caminhou por centenas de quilômetros, mas teve que carregar o peso de muitos anos se escondendo, jejuando e viajando continuamente. Em 1710, ele partiu novamente para as várias missões, mas foi trazido de volta inconsciente para Cande. Após meses de sofrimento físico, ele morreu em 16 de janeiro de 1711. Tinha 60 anos
e 24 anos de apostolado missionário no Ceilão. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Neste dia também celebramos São Marcelo I. Nasceu em Roma. Foi eleito aproximadamente 4 anos depois da morte de Marcelino, devido às terríveis condições em que viviam os cristãos perseguidos por Diocleciano. No início do ano 304, com a morte do Papa Marcelino, a Igreja viveu um longo e confuso período de sua história, recheado de incertezas e de perseguições que a desorganizou inclusive internamente. Neste quadro apareceu a singela figura de Marcelo I, confundido por muitos anos com o próprio Marcelino, pois alguns biógrafos acreditaram que era a mesma pessoa e outros historiadores afirmaram que ele havia sido apenas um padre. Os anos 300, também para o Império Romano, não foram nada agradáveis, pois já se delineava sua queda histórica. O imperador Diocleciano, que se mostrava um tirano insensato e insano, também já não governava por si mesmo. Era comandado pelo vice Gelácio. Foi a mando dele que Diocleciano decretou a mais feroz, cruel e sangrenta perseguição aos cristãos, estendida para todos dos domínios do império, e continuou após a sua morte, sob o patrocínio do novo imperador Maxêncio. A cátedra de São Pedro vivia num período de vicátio, como é chamado o tempo de ausência entre a eleição legítima e a entrada de um novo pontífice. Foi uma época obscura e de solavancos para toda a Igreja, que agonizava com a confusão generalizada provocada pelas heresias e pelos lápices, esta figura sombria que surgira em consequência das perseguições. Em 27 de maio de 308, foi eleito Papa Marcelo I, um presbítero de origem romana, humilde, generoso, de caráter firme e fé inabalável. Ele assumiu a direção da Igreja após 4 anos da morte do seu predecessor e se ocupou da difícil tarefa de sua reorganização. O seu pontificado, ao contrário do que se imaginava, ficou muito bem atestado pelas fontes da época. Nesses relatos, se constatou o comportamento pós-perseguição que a Igreja teve com os lápices, ou renegados, como eram chamados os cristãos que por meio haviam publicamente renunciado à fé em Cristo. A esse respeito, existe o registro de um elogio feito ao Papa Marcelo I pelo Papa Damácio I no ano 366, com muita justiça. Enquanto muitos bispos do Oriente pediam a excomunhão desses cristãos, especialmente para os que faziam parte do clero, ele se mostrou rigoroso, mas menos radical. Severo decidiu que a Igreja iria acolhê-los depois de um período de penitência. Também determinou que nenhum concílio podia ser convocado sem a prévia autorização do Papa. Mas acabou sendo preso por ordem do imperador Maxêncio, que o exilou e o obrigou a trabalhar na sua própria igreja, a qual fora transformada em estábulo. Morreu em consequência dos maus tratos recebidos no dia 16 de janeiro do ano 309. A Igreja declarou Marcelo I santo e mártir da fé, para ser festejado nesta data. As suas relíquias estão guardadas na cripta dos papas, no cemitério de Santa Prícila, em Roma. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Presbítero zeloso e dedicado às vocações sacerdotais, rogai pelas sementes que estão no coração dos jovens. Dai fidelidade e perseverança aos seminaristas e a santidade aos sacerdotes. Amém. São José Vaz, rogai por nós. São Marcelo I, rogai por nós.